Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rosa Vermelha dos Ventos. É um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje, respondendo através do tarô uma questão que chegou até mim. A espiritualidade pediu para mim fazer essa tiragem baseada nessa questão, nessa dúvida, que às vezes é a dúvida de muitos. Por que que os meus relacionamentos não estão dando certo, tá? Então, assim, como é uma tiragem pro coletivo, ela é intuitiva e atemporal. Independente de quando ela chegar até você, pode ser que tenha algo nela que seja para ti. Eles me pediram para usar tarôs específicos. Eu vou usar os mestres ascensionados, acordos espirituais, oráculo cósmico e os povos cigano, tá? Para responder isso daqui. Então, vamos tirar aqui o mestre que vai reger essa tiragem. Sei que tá um pouco diferente da vibe das vozes do invisível, mas eles pediram para mim colocar na vozes do invisível o porquê que os meus relacionamentos não estão dando certo. E aqui veio o mestre João Evangelista. Eu vou tirar aqui, vou ler isso. Vou ler o Senhor João Evangelista. Eu sou a suavidade, a pureza e a pureza de coração. Vamos tirar aqui. Aqui tá o J. Aqui. Esta carta representa a pureza de coração, a inocência, a suavidade, a doçura como características que necessitam ser desenvolvidas na sua personalidade. Procure olhar para a vida e para as pessoas com essa energia em seu coração, evitando julgamentos, críticas desnecessárias ou palavras mais ásperas. Quanto mais você irradia docilidade e amor, mais bênçãos e luz fluem sobre você. Expanda sempre as energias que você gostaria de receber do universo e colha o que plantar. Então, o mestre João, para quem não conhece ele serve ao sexto raio, que é o raio rubi dourado, da paz, amor abnegado e serviço de devoção. E foi um dos apóstolos de Jesus, né? Somente ele, Mãe Maria e Maria de Madalena permaneceram aos pés da cruz acompanhando Jesus até o momento da crucificação. Ele era considerado um discípulo puro, suave e amoroso. E alcançou a sua ascensão nesta encarnação, onde ele foi esse João Evangelista. Até tem uma passagem de Jesus que Jesus chama Maria e chama João e diz assim: eis aqui teu filho e eis aqui a tua mãe, né? Que a partir daquele momento ali, um seria, né, o filho e o outro seria a mãe. É uma passagem muito bonita que tem na Bíblia. Então aqui tá pedindo para você mudar a forma como você vê as pessoas. Deixa eu só me ajeitar aqui. Vamos dar início aqui com... Não vai ter Exus e Pombagira, espiritualidade Pombagira? Tá, vamos tirar aqui uma ou três lâminas das Pombagiras. O que que acontece? Eu vou comentando com vocês uma coisa que eu aprendi. Por que que muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que não dão certo? As pessoas têm um negócio chamado impermanência, né? Que significa o quê? Nem tudo aqui vai durar para sempre. A gente tá na dualidade e uma das leis do universo é a impermanência. As coisas são um ciclo, né? Vivem aquele ciclo, aquele tempo que precisam conosco e partem. Faz parte da vida. Nada dura para sempre. A felicidade, a tristeza, tudo são ciclos que temos. Mas, se formos parar para analisar essa parte dos relacionamentos, muitos de nós encontramos relacionamentos que não são tão legais assim durante o percurso. Por quê? Porque antes de querermos que o outro nos ame, temos que nos amar. E a maioria de nós quer que o outro dê para si o que tu não tá disposto a dar para si mesmo. Tu tem tempo para tudo, menos para ti. Tu deixa o que é importante para ti sempre de lado, sempre em último plano.
Daí como é que tu quer que o outro te dê isso se tu não dá pra si próprio? Nenhuma migalha. Três cartas, espiritualidade. Aqui saiu os trevos, a carinha de palhaço e a espiritualidade menor. O que eu tô vendo aqui? A necessidade de cortar máscaras. Essa alegria e comemorações, se vocês olharem, é uma criança. Mas ela tá com um rosto pintado de feliz. Ela não tá feliz. Então, é uma máscara que, às vezes, nós colocamos para a sociedade. Deixa eu dar uma conferida nessa carta aqui. Da boa sorte. Que eu não me lembro muito dela. Aqui a espiritualidade vai estar cortando essas máscaras da tua frente. Entendi. Para muitos de vocês, esses relacionamentos que parecem que não dão certo, eles surgiram na vida de vocês para que vocês enxergassem essas máscaras. Eles foram a sorte que foi colocado no caminho de vocês para espelhar. Como assim, Andréia? Aquilo que a gente não gosta no outro diz mais sobre o que nós não gostamos dentro de nós ou o que não vemos dentro de nós do que sobre o outro em si. Da mesma forma que o outro não gosta em nós. Diz mais sobre ele do que nós. Claro que tem um viés. Quando o outro te critica sobre algo e aquilo não tá nem aí pra ti, é um problema do outro, com ele mesmo. Mas quando ele te critica de algo e aquilo te afeta, tu também tem que corrigir dentro de ti. Isso é uma coisa assim, ó, vocês podem achar que isso não é real, mas isso é muito real. Então, analisem sempre por esse crivo. Vamos ver agora com os ciganos. Depois a gente vai tirar as cartinhas e vamos dar mais uma explicada. Aqui virou só uma, sim. Aqui virou os peixes. A montanha. O buquê. O urso. A energia feminina tá no centro da jogada, independente de você ser homem ou mulher. E o que uma energia feminina fala? Essa aqui, ela fala do equilíbrio, ela fala da criatividade. A chave. Só essas cartas aqui, espiritualidade mais 3. Deixa eu conferir aqui, que eu não ouvi direito onde que tá meu pêndulo. Ali.
Mais 3. Tá. O livro. O caixão. Deixa eu só ajeitar as cartas aqui na mesa, gente, porque elas estão meio grandes, o espaço tá pouco. De mais uma espiritualidade. O coração. Então, o que que dá pra ver aqui, gente? Os peixes tá falando em desconexão com o próprio equilíbrio. Muitos de vocês aí podem estar desconectados de si próprio. Ficam fazendo tudo para os outros e não fazem nada por si. Então aqui o peixe está pedindo para você ficar atento à tua própria felicidade, alicerçar a tua felicidade em bases sólidas. Você tem que começar a olhar melhor para o que você tá, no que você tá progredindo, o que você tá dando ênfase aí na tua vida. Se é só o material e tá esquecendo de tudo o resto, porque o que acontece? Quando nos desconectamos de nós mesmos, só voltando pro material, pro consumismo desacerbado, até conseguimos atingir uma certa, né, abundância no financeiro. Mas o chakra que cuida das finanças e que cuida do amor, dos relacionamentos, é todo mesmo, base. Chega um ponto que isso vai começar a afetar. Você, aqui os peixes estão te pedindo para te rever os teus valores. E tem aqui nessa, tu tá enxergando, eles também estão falando assim de você seguir o fluxo. Porque o que acontece? Tu tá vendo essas montanhas como se elas fossem intransponíveis. O que eu vejo aqui? Seria bem clichê, mas assim é como se você achasse que você não merece. Então você colhe o tipo de relacionamento que você acredita que você merece. Por exemplo, assim, tu quer o teu 10 de copas, né? Que é o tudo de bom. Que vem para somar, que não vem para dividir, vem para compartilhar, onde as coisas vão ser positivas, vai ter um dar e receber em equilíbrio. Mas se tu não dá para si próprio, se você não tem equilíbrio, como você vai conseguir identificar esse 10 de copas? Para você atrair essas energias para tua vida, você precisa se permitir renascer, sentir felicidade, acreditar na tua capacidade, em si próprio. Precisa aqui ter uma reflexão baseada no equilíbrio e na responsabilidade, porque assim, o outro. Gente, culpar o outro é muito fácil. Quando a gente não dá certo com alguém, eu até escutei hoje uma tiragem que a menina falou isso. A primeira vez que ocorre um ato ali, tu foi pego de surpresa. Mas depois da primeira vez, é 50-50. Temos 50% da responsabilidade dentro de um relacionamento. É 50% para cada um. Eu não posso te carregar nas costas, nem tu deve me carregar nas costas. Porque é cansativo demais viver com o outro nas costas.
E aqui também vejo a necessidade de controle. Pode ser o que aqui? Feridas emocionais profundas. Então, sempre que chega na hora de ter um relacionamento, o ego vem, né, e assume o comando e tu quer controlar a situação porque tu não quer viver aquilo que tu já viveu. Mas com isso, em vez de tu não viver aquilo que tu já viveu, tu acaba vivendo aquilo que tu já viveu. Mais um término chega. Porque as pessoas não aguentam um controle. Às vezes nem é em ti o problema. Às vezes é o outro que é assim. Tá? Então aqui eu não tô falando que seja você aí que tá me assistindo. Vocês podem estar lidando com pessoas assim. Mas daí vocês têm que se perguntar o quê? Por que eu atraí esse tipo de gente pra minha vida? O que eu tô vibrando? E a energia feminina vem aqui firmar a necessidade de quê? De manter o equilíbrio através da reflexão. Refletir aí, usar o coração e a razão em uma medida que seja equilibrada. Para atrair novos projetos para a vida, para atrair, investir em você mesmo, resgatar a tua capacidade e as tuas aptidões para fazer aí o que tu quer, para trazer a tua felicidade de volta. Não é o outro, não é o relacionamento. Isso às vezes é dependência. Tu tem que se amar, tu tem que gostar de ti para atrair relacionamentos que façam você ficar bem. Porque não adianta tu ir procurar um relacionamento porque tu tá carente. Tu tem que se sentir primeiro bem contigo mesmo, tá satisfeito estando sozinho, para depois procurar um relacionamento. Eu sei que a sociedade não nos ensina isso. Quantos de nós, eu ou vocês, que já não passamos a vida inteira baseada em relacionamentos, alguns bons, outros nem tanto. Por quê? Porque a sociedade nos dizia que tínhamos que ter um relacionamento X, Y, Z. A mídia, a TV, os amigos incentivavam que tu não poderia ficar sozinho. Mas quantas pessoas eu já vi que são solteiras, gosto de ser solteira e estão bem. Estão bem consigo mesmo. Não significa que elas não sintam carência. Daí aqui eles estão falando que as chaves para esses obstáculos estão na mão de vocês. Vocês têm que se amar, porque a chave é que saiu embaixo do coração. Receber amor tem em contrapartida de dar amor. Então tu primeiro dá amor para si próprio, para que tu vibre amor, para que tu vibres aquela satisfação, aquela segurança de quem se ama, para depois o universo atrair uma pessoa no mesmo sentido para você. Porque senão o que o universo vai estar fazendo? Vai estar atraindo pessoas para mostrar para ti as máscaras que tu usa dentro da tua vida. Para que as tuas máscaras caiam. Dá uma refletida sobre o que você carrega dentro do seu coração. Como você enxerga o amor. Aqui, o livro tá pedindo para você investir mais em você, se renovar teus projetos de vida. Mesmo independente de onde estiver, comece de novo. Tem acho que é o AA que tem esse lema, né? Um dia depois do outro, né? Somente por hoje. Traga esse lema pra tua vida somente por hoje. Acho que até eu coloquei. É das vozes do invisível. O que acontece? Eu deletei. Eu tinha feito uma postagem. Eu tenho que botar lá. Eu tenho que reformular aquela postagem que eu refiz lá. Porque eu não achei o vídeo e não sabia mais como botar. Eu deletei a postagem correta que eu tinha feito lá. Sem querer. Eu fui deletar uma coisa e deletei outra. E daí depois eu não me lembrava direito. Eu sei que é uma meta. De tu usar esse somente por hoje. Aí por 30 dias botar uma meta pra ti. Eu quero fazer caminhadas. Tu não precisa esclarecer lá no post, na comunidade, o que tu fez. Tu pode botar assim, ó. A área da vida que eu vou fazer a minha experiência, né? Os 30 dias. É relacionamento. É
trabalho, profissional, saúde. Coloca lá de forma sucinta. Não precisamos nos expor, tá? Daí, quando chegar ao final dos 30 dias, tu volta lá e comenta. Olha, eu consegui atingir tais objetivos. Ou comenta lá o que tu... Por exemplo, assim, se tu se surpreendeu, o que isso mudou na tua vida após esses 30 dias. Para que serve essa nossa meta? Para medir, né? Eu tive um professor que ele sempre falava para nós que a gente precisa medir resultados. Em tudo que tu faz na vida, tu tem que medir resultados. E como tu mede resultados? É através dessas observações que tu vai fazendo, ou de forma semanal, ou tu começa o processo, por exemplo, tu começa um processo meditativo, tu vai medindo o que vai mudando na tua vida, o que tu conseguiu alcançar, através dessas pequenas metas que tu vai fazendo, tu vai medindo o resultado, se aquilo ali foi bom pra ti, se te trouxe, o que trouxe de benefício, quanto tempo tu ficou fazendo. Tu pode depois no final lá, por exemplo, tu não conseguiu, a tua meta era conseguir correr 3 quilômetros, tá? Em 30 minutos. Tô dando um exemplo. Tu chegou, tu não conseguiu fazer isso de forma diária. Daí no final lá dos 30 dias tu volta lá e diz tudo que te trouxe de melhora, tu coloca que mesmo assim eu não fiz todos os dias que nem eu me comprometi, mas mesmo assim me trouxe tais benefícios, tal. Por que isso? Tanto para você ver, quanto pra gente que tá aqui do outro lado e não sabe se isso funciona, motivar. Porque cada progresso, o meu progresso, o teu progresso, o progresso do outro ali, um ajuda o outro. É uma motivação. Para nos motivar a nos tornarmos melhor. Muitas pessoas, que nem, por exemplo, eu não preciso dessa motivação. Tu não precisa, mas tem um ali que precisa. Vai ajudar ele. Percebendo que se outros conseguem, ele também consegue a concluir as mudanças que ele precisa para a vida dele. Porque quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente tem dificuldade de sair do lugar. E muitas vezes fazemos as montanhas se tornarem um obstáculo intransponível. E elas não são. Quem diz que é intransponível é o ego e a mente. Aqui tá falando que você tem. Esse urso aqui mostra que você tem muita força, mas que tu precisa refletir. O teu poder, tá? O teu poder, ele é muito grande. Mas tu tem que ver para que lado tu vai colocar ele. Usar com equilíbrio. Fala do magnetismo, da força, de tu conseguir realização dentro daquilo que tu quer. Fala da amorosidade, mas também fala da possessividade, esse urso. Fala da necessidade de controlar. E aqui os peixes, o urso e o livro, tá falando para você deixar fluir. De você se valorizar. De você soltar esse controle. Os peixes com o urso tá falando para você soltar o controle. Para você investir em si mesmo e deixar as coisas ocorrerem de forma natural. Aqui as montanhas, a energia feminina, tá dizendo o quê? Que esses obstáculos que tu tá vendo, eles são vencíveis. Tu consegue transpassar ele. Tu precisa ter equilíbrio para isso. Só que agora, tu tá no momento de transformação e de finalização. Finalização o quê? Finalizar aquelas partes internas que tu não quer mais carregar contigo. Modificar ou transformar aquilo que tu não quer que seja mais do jeito que é. Aqui, a partir do momento que você investe em você, que você valoriza, você transforma todo o sentimento de amor que surge na tua vida. Vamos ver aqui o que tem no fundo desse deck. Isso traz segurança, traz mais lealdade. Você precisa seguir lealdade a si próprio, de paciência, cautela. Isso não é uma situação que vocês conseguem do dia para a noite, tá? Vocês precisam manter, é fundamental manter o equilíbrio das emoções. Cuidar para não se envolver com ilusões, porque o que ocorre? Quando a gente tá
começando por esse caminho do autodesenvolvimento, o ego tenta a todo custo impedir, porque ele acha que vai morrer, né? De uma forma bem lógica. Aqui também tá falando para você se libertar dos valores falsos, você permitir que o sucesso, né, e a prosperidade, a alegria, você perceber que essas coisas dependem de você, daqui, ó. É um estado interno. Ah, Andréia, mas assim eu sinto muita tristeza. Se tu sente muita tristeza dentro de ti, que tu não consegue sentir felicidade, uma coisa que eu te aconselho é meditar. Para fazer as curas das feridas emocionais, para limpar toda a parte de bloqueios, de crenças limitantes que você tem em relação a parcerias, em relação ao amor, porque muitas dessas são baseadas nos primeiros relacionamentos que tu viu lá na infância, ou sobre a rejeição, muitas vezes feridas da rejeição, do abandono ou da traição, que se desenvolveram lá na infância, quando tu teve os primeiros espelhamentos com teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos, aonde talvez tu não se sentiu acolhido, e daí tu vem projetando. Muitos de nós viemos projetando os relacionamentos dos nossos próprios pais dentro das parcerias que a gente agora na fase adulta fazemos. Daí tu fica às vezes projetando quem teve uma família que não era bem estruturada, fica projetando esses relacionamentos tóxicos e não consegue se libertar disso porque acha que isso é correto e não é. Então aqui tá tudo na mão de nós, nas nossas mãos. Fazer o quê? Modificar, mudar, aceitar a mudança que tá vindo. Tem que olhar para dentro. Para fazer isso, tem que olhar para dentro. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui para mim ressaltar. A chave tá dizendo que a solução aqui é refletir sobre o que tu quer, sobre o que tu não quer, o que é difícil de fazer. O que eu digo aqui para vocês, gente? Quem acha que não tá em condições de fazer sozinho, busca uma ajuda de algum profissional, um psicólogo, um terapeuta, para ajudar vocês com dicas. Tem muitos terapeutas agora, depois da pandemia, que atende online. Tem quem não tem condições de pagar. Eu não me lembro os canais, mas eu já ouvi falar, pesquisa aí na internet, tem canais que fazem consulta social, que são muito abaixo do custo. Então, assim, não tem o porquê dizer assim, mas eu não consigo. Busca, procura, faça por si. Não podemos ficar naquela vibe do vitimismo. Vamos tirar aqui 2 cartas de espiritualidade, tá? Vamos tirar 2 mensagens dos acordos espirituais. Aqui saiu uma. Mais uma carta de espiritualidade. E aqui saiu a segunda. Saiu essas 2 aqui que eu vou ler para vocês. Vamos começar aqui. A cada um é dado o poder da mudança, mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado de dentro para fora, e não o contrário. Então não adianta tu querer mudar o teu exterior, tu tem que mudar dentro. Tu tem que olhar para dentro, por mais que doa. Aqui no canal mesmo, se eu não me engano, tá na descrição desse vídeo, tem as playlists de meditação. É gratuito, pode fazer. Tem uma que eu acho que é bem propícia para isso. Tenta lá, primeiro escuta ela, depois faz ela como meditação para ver se reflete contigo, né? Que bate com o teu momento. É sempre bom primeiro escutar para depois ver a vibe, que é a da criança interior do Yin e Yang externo. Pode ser que ajude vocês. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que tem ali a ensinar. O que isso tem a te ensinar. Então, tu olhe para esses relacionamentos que não dão certo, não como fracasso, mas com o que tu aprendeu nesses relacionamentos. Tu pode ver o porquê que não deu certo, mas não pela vibe do ego. Foram pensamentos que
se bateram de frente? O que espelhou entre você e a pessoa que não deu certo? Onde doeu? Dá uma olhada nisso. Vou tirar aqui mais 3 cartinhas pra gente ver aí em qual parte o que vai sair. Se vai ser ajuda. Vamos ver aqui o que vai sair nessas 3 cartinhas. Que é do mesmo acordo terapêutico. Aqui saiu raiz. A raiz da maior parte aí, se não todos, vamos ver se vai sair mais alguma raiz, tá? Então, a raiz desses problemas do relacionamento não darem certo é emocional. Oxe. Aqui um grupo de ajuda. Quem pode ajudar vocês? Amigos. Mas assim, já vamos explicar isso olhando ali pelo que diz no livro, tá? Mais uma carta de espiritualidade. Aqui saiu mais 2, eu vou aceitar as 2, tá? Saiu uma carta do instrumento divino e uma da ajuda. Outra ajuda aqui é meditação. Amigos e meditação. Foi o que saiu aqui de instrumentos para ajuda. Vamos ver o que é aqui segundo o livro desse oráculo. Vamos começar pela parte do emocional. E aqui o instrumento divino que é usado é os relacionamentos amorosos. Como, não, essa parte aí foi sensacional, né? Estamos falando porque os relacionamentos não dão certo. E eles saem aqui como um instrumento divino. O que é um instrumento divino, para quem não sabe, tá? Dentro desse oráculo, ele representa situações, algo ou alguém que contribui para que você lembre o que você veio melhorar nessa vida. Normalmente é por meio de sentimentos, problemas, faltas, brigas, comportamentos e foco excessivo em alguma coisa. Agora vamos ver aqui que é os relacionamentos amorosos que fala, tá? Trata-se de uma relação amorosa ou ainda a falta deste tipo de relacionamento que gera problemas tais como criação, traição, anulação, criação não, tá? Eu li errado. Traição, anulação, julgamento, cobranças e críticas. Então, isso está sendo usado como instrumento divino para vocês lembrarem o que vocês vieram aprender. Depois do instrumento divino, eu acho que vem a raiz do problema, a raiz do problema vem antes. Aqui a raiz vem antes, tá? A raiz do problema saiu para vocês emocional. Então, a raiz do problema é o emocional. Cadê? Aqui. As emoções podem virar a sua vida de pernas pro ar. Afinal, quem nunca sofreu com algum tipo de relacionamento, seja amoroso, familiar ou entre amigos, colegas de trabalho, enfim, sentimentos são alertas para a nós. São um alerta para as suas inferioridades. Uma porta para você perceber que as pessoas são mensageiros da evolução. São elas que mostram justamente as lacunas que você possui em seu ser, no aqui e no agora. Então aqui, através dos relacionamentos afetivos, você veio descobrir aqui, porque você veio a raiz dos teus problemas, coisas que você precisa desenraizar, vamos dizer assim, são emocionais. E o instrumento divino que foi utilizado para te mostrar essas situações emocionais são justamente os relacionamentos. Agora a forma aqui de você, de ajuda, saiu 2 para vocês. Amigos e meditação. Que é como vocês podem, teoricamente, curar isso, tá? Ajuda. Aqui. As cartas desse grupo trazem à tona a resposta sobre
Onde posso encontrar ajuda para ir mais além neste momento, tá? Meditação. Esta carta significa estar presente o máximo possível no agora, conseguir contemplar a beleza da vida mesmo diante do caos, encontrar o lado bom e o aprendizado em todas as situações. Se você tirou esta carta como ajuda, é preciso ver em que tempo você está vivendo, se é no passado, no presente ou no futuro. Observar como isso está afetando o tema trazido, que é a parte ali, o emocional, as situações do relacionamento. O nosso tema trazido foi porque os relacionamentos não dão certo. Então, aonde que você está focado? Você está no passado, você está no presente ou você está no futuro? É a hora de você centrar-se e olhar para dentro, silenciar e escutar o teu coração. O que que você realmente quer com esses relacionamentos? Você já se perguntou? E aqui, amigos, né? Amigos, aqui. O significado é o relacionamento com uma pessoa, um grupo, ou até mesmo animais, com quem tenhamos afeição. São seres que possuem algo em comum com você. Por isso, se você retirou esta carta como fonte de ajuda, é o momento de buscar os seus amigos. Resgate velhas amizades, faça novos amigos, marque um encontro e fique atento. A ajuda virá através deles. O que quer dizer? Você vai encontrar amparo através das pessoas que você tem aí como amigos ao teu redor, para conseguir superar, se entender melhor. Talvez o que você precisa aqui. Eu não tô falando dos amigos falsos, não, tá, gente? Eu tô falando de amigo. Aquelas pessoas que, independente de você estar num momento de crise ou você estar num momento feliz, aquelas pessoas querem estar contigo. Vou dar um exemplo para vocês aí de um grupo que eu conheci, que me fez entender a palavra amizade. Isso já faz muitos anos, porque eu acho que eu nunca tinha tido ou não tinha entendido, né, até então, o que representava amizade. Era um grupo de amigos, de conhecidos lá da Cachoeirinha, que eles são motoqueiros. E o que eu achei tão legal na galera foi o seguinte: nenhum deixava o outro para trás. Tinha dinheiro, não tinha dinheiro, vamos pra festa, vai todo mundo junto, independente de ter dinheiro para participar ou não. Todo mundo ia, um pagava pro outro, um ajudava um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Todo mundo no grupo era acolhido, independente da situação. Claro, né, os anos passam, pessoas mudam, não sei como estão hoje, mas aquilo ali, a lição que eu aprendi dentro daquele grupo, eu carrego comigo pra toda a minha vida. Porque eu vi que eu não tinha isso. Eu não sabia o que era isso. E quando eu conheci eles, eu percebi o que realmente era ser amigo. Não é o negócio de eu te ajudo porque tu vai me dar algo em troca. Não. Tinha pessoas ali que talvez nunca... Mas assim, tinha pessoas ali que se te pedisse pra te ir da Cachoeirinha a Porto Alegre, ir de boa, só pra te ajudar. Sem pedir nada em troca. Ali tinha realmente amizade. Vamos tirar agora... Eu vou tirar duas cartas aqui, tá? Duas modos de dizer, né? Eu vou abrir os canais e os portão, tá? A gente vai pegar... Só deixa eu achar aqui onde que tá a carta do portão. Não, dos canais. Deixa eu achar aqui a divisão. Aqui. Canal. Eu vou abrir os canais pra ver da onde vem, né? De qual canal que tá vindo a situação aí que vocês precisam melhorar. Se a espiritualidade der 1 ou 2, daí a gente vê. E daí depois, cada canal, pelo que eu observei, tem 2 portão pra trabalhar. Esse oráculo cósmico aqui. Se sair 2 canais, a gente vai olhar 4 portão. Espiritualidade, qual os canais que precisamos trabalhar? O que são os canais? São nossos centros de energia. Usar essa carta aqui, espiritualidade. Vou passar aqui, não é a carta.
são nossos centros de energia. Aqui. E saiu realmente 2 canais. Primeiro canal é o nosso canal do poder. E o segundo canal que saiu é o da curiosidade. Eu vou ler sobre eles e depois a gente vai buscar as cartas dos portão. Poder individual. Você une a sua intuição ao seu poder pessoal? Responde aí para si próprio e reflita. A conexão com os seus instintos o manterá em segurança, mas não é necessariamente o necessário estar alerta o tempo todo. Confie nas mensagens que você recebe pela audição. Tenha atenção aos sons, áudios e músicas que você ouve. Vamos ler aqui o portão do poder e o portão da intuição. E aqui a frase para você repetir. Depois você pode voltar nesse vídeo e anotar essa frase aí para você repetir. Eu acesso, e já pode repetir aí, tá? Em voz alta. Eu acesso o meu poder pessoal por meio da minha intuição. Lembra que a gente falou sobre o poder pessoal na mão dos outros? Capta ele de volta. Vamos ver aqui, a gente vai ter que acessar a carta 34 e a carta do portal 57. Aqui eu já achei uma das cartas. Só deixa eu catar a última cartinha, que depois eu só preciso ler. Já que tô mexendo aqui, já pego todas que tem que pegar. Dos 2 canais que vieram para vocês. Ou para nós, né? Porque querendo ou não, eu também estou vendo aqui essa tiragem ainda em primeira mão. Claro que quando a gente tá fazendo a tiragem, que a gente tá em primeira mão, a gente não consegue captar tudo. A gente tem que olhar depois para conseguir compreender. Mas faz parte. Então aqui, nessa do canal do poder, saiu o portão do poder e o portão da intuição. Tá? Vamos começar pelo portão do poder. E olha bem o que eu falei, ó. Sobre a energia da vitalidade, o centro sacral. O centro de energia aqui que vocês precisam dar uma harmonizada nele é o sacral. Ó, você reconhece e assume o seu poder pessoal. Assuma o seu lugar de poder, coloque a sua energia em movimento para fazer acontecer o que lhe traz satisfação. Esta energia traz a força necessária para você realizar a conquista que tanto deseja. Quando a gente está no lado luz, né, desse portão aqui, o portão do poder, a gente tem garra, energia para conquistar e poder. Quando a gente está no lado sombra, a gente tem avareza e soberba. Eu assumo o meu poder pessoal e coloco a minha energia em movimento. Porque o que ocorre não é só os teus relacionamentos que não andam bem. Muitas outras coisas na vida também não andam bem. Agora vamos ao portão da intuição. O centro energético é no baço, o instinto. E aqui tá falando da vitalidade, falta de vitalidade. Você ouve e confia na sua intuição? Seu principal desafio é aprender a confiar na sabedoria dos seus instintos e da sua intuição. Você pode ter medo do futuro e do desconhecido. Silencie e abra espaço para que a sua intuição se manifeste e indique o caminho, trazendo clareza. Quando estamos no lado luz desse portão, a gente tem uma intuição apurada, instinto e clareza interior. Quando estamos no lado sombra, temos medo do futuro e do desconhecido. Aqui é a frase para repetir. Eu confio na sabedoria da minha intuição.
Quando a gente tava falando de poder antes, eu me veio aqui, a espiritualidade me trouxe uma outra parte, tá? Ali nas cartas que saiu do acordo espiritual, tava falando de procurar os amigos como ajuda. Não é para eles tomarem decisões por vocês. É para conversar e vocês conseguirem tirar de dentro o que tá preso. Porque o que ocorre? Vocês não podem mais continuar delegando a autoridade e a responsabilidade sobre as decisões que cabem a vocês aos outros. Isso já mostrou nas cartas do tarô. Você pode conversar com o outro, mas não pode delegar o que compete a ti. Agora vamos ao segundo canal, o canal da curiosidade. Você usa a curiosidade para descobrir novos caminhos? Seja um buscador da verdade e compartilhe suas ideias e experiências de vida com o mundo por meio de histórias, contos e metáforas. Descubra novos lugares e culturas e vivencie experiências que lhe servirão de inspiração para criar histórias motivadoras. Daí aqui tá pedindo para ler as outras duas cartas, que é os 2 portões, que eu vou ler para vocês. E a frase de repetir aí em voz alta é: eu estou aqui para instigar reflexões, insights, mediante a curiosidade. Os portões que essa carta pede é o 11, o portão das ideias, e o 56, que é o portão da expansão. O centro de energia do portão das ideias é o frontal, a nossa mente. Você usa a imaginação livremente? Reflita aí se você faz. Permita que seus pensamentos fluam para gerar ideias criativas e inovadoras. Lembre-se de compartilhar seus tesouros no momento certo, somente com aqueles que estejam abertos para ouvir. No lado luz, inventividade, engenhosidade e imaginação. No lado sombra, mente inquieta, confusão, compartilhar de ideias na hora errada. A frase para se repetir é: eu sou a fonte inesgotável de energia criativa. Vamos ao portão 56, que é o portão da expansão. Centro de energia, a garganta, a comunicação. Como você tem contado suas histórias e aventuras? Crie narrativas para contar suas histórias usando metáforas e contos para comunicar e ensinar e inspirar as pessoas. Descubra novos lugares, culturas e vivencie experiências que servirão de inspiração para criar histórias motivadoras. No lado luz, esse portão tem a criação de narrativa, estimula a imaginação e a inspiração. No lado sombra, ele fala do apego ao passado e da falta de comunicação. Em que lado você está? Agora vamos aqui à frase para repetir. Eu expando a consciência por meio da contação de histórias. Então aqui a espiritualidade trouxe para vocês formas de vocês começarem a trabalhar em si próprios para conseguir se libertar dessas crenças limitantes. Por muito tempo, gente, eu escrevo também. Por muito tempo eu escrevia coisas que eu tinha às vezes vontade de falar para os outros e não falava em histórias e postava na minha página. Eu tenho uma página chamada Reflexões para a Vida lá no Facebook. Quem quiser ir lá assistir, ela pode ir. Ela fala sobre reflexões. Tem outras coisas lá no meio, tem a parte de tarô, que eu também às vezes posto uma coisa que outra lá. Mas tem muitas histórias, tem até quase que um livro lá compartilhado que eu juntei. Eu ainda não tô com ele pronto, que é o livro Reflexões para a Vida. Que são muitos contos pequenininhos. Tem também histórias narradas, que são todas elas reflexivas, falando sobre a vida, sobre as emoções, sobre prisões emocionais. Então, eu usava essas histórias para fazer uma forma de eu expressar o que eu estava sentindo. E isso me ajudou muito a vencer boa parte do estresse emocional que eu já tive por parte da minha vida, a depressão.
e a timidez. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Acho que foram todas as cartas de espiritualidade foram, né? Espero que essa tiragem aí ajude vocês. Que dê um alento aí a cada um de vocês. Talvez ela não saiu bem como eu queria, por causa das minhas limitações ainda, que estou vencendo a timidez. E essa parte, quando eu tenho que falar muito, pra mim ainda é um pouco difícil. Às vezes as palavras não se encaixam, por isso que eu usei o tarô junto. Pra poder mostrar e falar mais de uma forma objetiva sobre aquilo que a espiritualidade trouxesse. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo do canal.